Chico Mendes se tornaria mundialmente conhecido. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Dali para frente, por comandar uma campanha, tal. Aí o que o examinador afirma? Que o pronome sublinhado em se tornaria foi usado para indicar indeterminação do sujeito. David, posso fazer uma pergunta? Pode. Ele foi usado para indicar determinação? O que ele quer dizer com isso? Rapaziada, quando a gente vai analisar o pronome ser, nós temos três caras que são principais para efeito de prova de concurso. Quais são esses três caras? É o ser indeterminador do sujeito, é o ser pronome apassivador e é o ser parte integrante do verbo. Quando você for analisá-los, vai pensando na parte lógica. Aqui é claro que a ideia não é fazer teoria. A ideia aqui é a gente conseguir resolver o problema para cada uma questão de uma maneira inteligente. Saber que estudar para fazer concurso é isso. Saber que estudar para fazer concurso nada mais é do que você ter, gente, o dom, para poder pensar. Ah, mas isso falta em mim, isso falta. Não, não falta. De repente, você não conseguiu descobrir que você é uma pessoa muito inteligente. É conseguir entender cada questão, porque o problema do candidato se chama enunciado. O aluno olha a questão, aí você tem que perceber, olhar o enunciado. Quando olhar o enunciado, você chegar para mim e falar o quê? David, o cara botou uma questão, por exemplo, assim. O pronome ser foi usado para indicar a determinação do sujeito. O que ele quer que você faça? Que você diga que esse ser é um PIS. PIS, que é isso? Calma, calma. Você está estudando. Você está assistindo uma aula de exercício porque já tem um pouco de base. E isso, professor, é claro. Isso. E o pronome determinador do sujeito, ele tem função de fazer o quê? O sujeito da frase ficar indeterminado. Como ele tem função de fazer o sujeito ficar indeterminado, como é que a gente vai pegar isso daqui? Presta atenção aqui. Chico Mendes se tornaria mundialmente conhecido. Calma! Quem é que se tornaria mundialmente conhecido? Chico Mendes. Gente, observem, meus alunos, que é impossível, por mais que você não saiba o que este ser é impossível dizer que ele é indeterminador. Quando o examinador sugere a você, quando o examinador diz que ali existe um pronome determinador do sujeito, é só você raciocinar. Poxa, eu preciso unicamente voltar ao texto. Preste atenção, isso aqui é uma questão que cai em 99% das provas do SESC. Chamar o ser de PIS. Para ratificar, olhou o enunciado, chamou o ser de indeterminador, o que eu faço? Volta ao texto e faz. A única coisa que tem que fazer é isso. Observar se existe uma referência dentro do texto, como aqui aconteceu. Quando eu digo que ele se tornaria mundialmente conhecido, quem se tornaria mundialmente conhecido é Chico Mendes. Por consequência disso, eu não tenho como dizer que é indeterminador. Porque quando eu falar assim para vocês, quem se tornaria, você me diz que é o Chico Mendes, você está determinando quem é que se tornaria mundialmente conhecido. Se você determina quem se tornaria mundialmente conhecido, é óbvio que aqui você não pode falar de determinação, que já é suficiente para poder afirmar que essa questão aqui está errada. São os seis importantes demais para a prova. Professor, você pode dar um exemplo de cada um? Caraca, meu, toda hora você quer exemplo, toda hora. Só um, professor, só um, professor. Tudo bem, tudo bem. Só um, hein? Só um, porque hoje eu estou de muito bom humor. Muito obrigado pelo presente, professor. É uma maravilha passar esse domingo com você. Abrir as portas da minha casa para você entrar. Vem cá tomar um cafezinho comigo, professor. Calma, gente, calma. Tchan, 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 tchan. Bom, parará. Vamos de dica. Galera que tá fazendo módulo aí, certamente já sabe isso daqui. Molinho. Mas eu não tô fazendo módulo, eu vim só para poder assistir essa aula. Que bom. Para cada coisa existe uma dica. Tchan, 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 tchan.
Param, param. Coloca aqui, rapaziada. Vou ditar para vocês. Vocês vão colocar assim, ó. Dica para analisar o C. Coloca aí. Dica para analisar o C. Pronome apassivador. Coloca assim. Dica para analisar o C. Do lado, pronome apassivador. Substituir a forma verbal com o pronome ser pela locução verbal. Ponto. Embaixo. Pronome indeterminador do sujeito. Aí você coloca aí. Simular a presença de um sujeito. Simular a presença de um sujeito. Próxima. Parte integrante do verbo. Coloca aí. Se for retirado da frase, causará algum prejuízo. Se for retirado da frase, causará algum prejuízo. Beleza, rapaziada? Show de bola? Bom, aí eu teria aqui várias dicas, né? Por exemplo, se eu falasse assim, referiu-se, olha aqui, ao professor. Beleza, garoto? Vamos que vamos. Ó, pode ter certeza, hein? Esses 3 6 aqui não tem a menor chance de pelo menos um deles deixar de aparecer na prova. E aqui é a dica para que você não erre. Galera, é o seguinte, referiu-se ao professor, coloquei aqui um C. Aí eu venho aqui e coloco outro C. Comeu-se aquele bolo e chega aqui e coloco. Gostou-se daquele bolo. Não basta, galera, você chegar aqui e falar, poxa, cara, eu quero ter o PA, conhecido assim, né? PA, eu quero ter o PIS e quero ter a parte integrante do verbo. Quando você fala assim, pô, não basta você, eu falo pra você, não basta você gravar PA, PIS e PIV. Não existe isso. Não existe você ficar gravando. Você tem que raciocinar. Por que que o examinador diz que alguém é parte integrante do verbo? É óbvio, galera, que se ele for parte integrante do verbo, como o próprio nome diz, ele vai integrar o sentido do verbo. O que me dá certeza é o seguinte, repara comigo aqui, presta atenção aqui, ó. Vou retirar o C da primeira, vou retirar o C da segunda e vou retirar o C da terceira. Lindo? Aí eu te pergunto, meu amigo, quando eu falo referiu ao professor, quando eu falo comeu aquele bolo e gostou daquele bolo, observando essas 3 frases,
facilmente você irá perceber que das três existe uma que para estar correta tem que ter o ser. Eu posso chegar aqui, rapaziada, sem nenhum problema e falar isso. Gostou daquele bolo. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Quando eu falo comeu aquele bolo, quem come, come alguma coisa. Não há necessidade de colocar o ser nestas duas frases. No entanto, se eu pegar a primeira frase e falar referiu ao professor, eu cometi um erro. Não existe o verbo referir. O verbo que eu tenho é referir-se. Conjuga para mim. Conjuga para mim. Vai lá no Facebook e pergunta ao seu amiguinho. Como é que se conjuga? Ele vai falar para você. Eu me refiro, tu te referes, ele se refere, nós nos referimos, vós vos referis. Beleza? Logo, para isto aqui existir, eu me refiro, tu te referes, ele se refere, o pronome tem que estar junto ao verbo. Isso daqui faz com que este ser seja chamado de quê? Parte integrante do verbo. Óbvio que por esse motivo você tem o verbo referir-se. Quem se refere a alguém. Ao professor seria o objeto indireto. Beleza, rapaziada? Show de bola? Tranquilos, tranquilos, tranquilos? Lindo. Quando eu falo comeu-se aquele bolo, quem come, come alguma coisa. Ótimo. As duas frases têm sentido sem ter o ser. Então eu te pergunto, se elas apresentam sentido sem ter o ser, é claro que o ser não integra o verbo, porque se integrasse o verbo, tinha que acontecer como aqui. Ele longe do verbo, a frase está errada. Para estar certa, tem que ter o ser, porque ele é parte integrante do verbo. Beleza? E observe uma coisa, olha só. Se eu pegasse uma frase e falasse assim, galera, se aqui eu colocasse um sujeito, por exemplo, e daí falasse assim, o aluno se referiu ao professor. Se eu falar que o aluno se referiu ao professor, quem foi que se referiu ao professor? Foi o aluno. Esse camarada que está aqui vai fazer referência ao aluno. Eu não posso colocar aqui um sujeito? Posso. O que eu estou fazendo? Eu estou simulando a presença de um sujeito para provar a você que nunca esse cara seria indeterminador. Porque se ele fosse indeterminador, seria impossível que você conseguisse simular um sujeito na frase. E essa é a linha de raciocínio para você chegar à resposta desse tipo de questão. O examinador chegou ali, chamou o ser de pronome determinador do sujeito, a única coisa que você vai fazer é voltar ao texto para observar se existe ou não uma referência. Existiu referência a um sujeito? Claro que ele não é indeterminador. Observe o que acontece comigo aqui, nesta última frase. Olha que coisa linda, gente. Eu pego aquele mesmo aluno e coloco aqui. Lindo. E vou e digo, rapaziada. O aluno gostou daquele livro, beleza? Quando eu falo que o aluno gostou daquele livro, quem gostou daquele livro foi o aluno. Automaticamente, eu estou determinando quem foi que gostou. Aí agora eu chego aqui e coloco o ser. Aí eu te pergunto, vê se tem sentido eu falar isso. Vê se eu posso chegar e falar, o aluno gostou-se daquele livro. Eu posso fazer isso? Claro que eu não posso. O que eu estou fazendo é tentando determinar quem foi que gostou. Só que isso vai ser impossível. Por quê? David, interessante, né? Sem o ser pode, sem o ser pode. Isso. Sem o ser eu posso falar que o aluno gostou daquele bolo. Mas se eu colocar o ser, e daí eu falar, o aluno gostou-se daquele bolo, a frase perdeu o sentido completamente. E por esse motivo, eu vou afirmar que este ser impede que o sujeito seja determinado. É por esse motivo que ele é chamado de pronome indeterminador do sujeito. Beleza? E o outro ser, que aqui está,
daria um pouquinho mais de trabalho para explicar, porque a gente teria, claro que o pessoal do módulo básico, sem dúvida alguma, mata isso daqui mole, mas a galera que está aí assistindo a aula pela primeira vez, professor David Xavier, vocês sentiriam muita dificuldade. Então aqui a dica qual é? A dica é saber se o C é partícula passivadora. Para eu saber se é integrante do verbo, o que eu faço? Se integrar o verbo, eu retiro de perto do verbo. Se eu retirar de perto do verbo, a frase vai estar errada, porque o C integra o verbo, beleza. Quando isso acontecer, é integrante do verbo. Quando eu retirei o C aqui, a frase permaneceu correta, porque ele não integra o verbo. Beleza. Vou achar que ele é indeterminador do sujeito. Para eu ratificar se ele é indeterminador, a única coisa que eu tenho que fazer, simular a presença de um sujeito. Se eu simular a presença de um sujeito, a frase não tiver sentido, ele não tem como ser indeterminador. Ele só pode ser chamado de indeterminador. Ponto. E a partícula apassivadora, galera, a grande dica já é justamente em cima de uma coisa que o CESP cobra direto. E o que o CESP cobra direto? A mudança de uma voz passiva para outra passiva. Para este ser, como para qualquer outro ser chamado de partícula passivadora, necessariamente deverá existir a correspondência com a locução verbal. Por exemplo, quando eu falo comeu-se aquele bolo, equivale a falar o quê? Aquele bolo foi comido. Que isso? Quando eu falo comeu-se aquele bolo, equivale a falar que aquele bolo foi comido. Se a forma comeu-se equivale a foi comido, tenha certeza do que eu estou te falando. Você trocou pela locução verbal e a frase apresentou sentido. A única justificativa para isso é porque este C daqui é partícula apassivadora. Mesma linha de raciocínio seguiria se eu falasse assim: fez-se uma pergunta. Equivale a falar uma pergunta foi feita. Se eu falar comprou-se um carro, é a mesma coisa que falar um carro foi comprado. Sempre que houver essa correspondência em que a forma verbal com o C possa ser substituída pela locução verbal, sempre que isso existir, esse C vai ser chamado de partícula apassivadora, tá? Falou, rapaziada? Essa vai ser a dica, caso encontre isso em prova. Depois eu vou deixar essa reprise disponível para vocês assistirem. Caso vocês tenham dúvida, vocês olhem isso novamente. Vamos partir para a próxima? Vamos que vamos. Questão número 2. Joga para mim. Bom, o crime cometido por uma dupla de fazendeiro, aí ele pergunta o seguinte: se pelos militares tem a mesma função sintática de pelo ministro. As expressões pelos militares e pelo ministro da Justiça foram empregadas com a mesma função sintática. OBS, pode anotar. Vamos lá. Só há dois termos sintáticos. Só há dois termos sintáticos que podem praticar ação dentro de uma frase. Dois pontos. Sujeito. Aí do lado você coloca entre parênteses. Núcleo sem preposição. Ponto. E o agente da passiva? Núcleo sempre introduzido por preposição. Fecha o parêntese. Olha só. O agente da passiva. Preste atenção no raciocínio. Agente é aquele termo que pratica ação. Se eu pegar uma frase, por exemplo, e falar assim: o aluno
fez perguntas. Se eu falar que o aluno fez perguntas, quem foi que praticou a ação? Foi o aluno, que é o sujeito, ok? Agora eu falo assim, o aluno fez perguntas, o sujeito, o aluno, praticou a ação de fazer a pergunta. Neste caso, ele é o sujeito e o seu núcleo não pode ser preposicionado. No entanto, se eu opto por modificar da voz ativa para a voz passiva, olha para cá. Se eu falasse assim, ó, o aluno fez uma boa pergunta. Beleza, garoto? Vou fazer a voz passiva, o que eu vou falar? Fala comigo. Uma boa pergunta foi feita. Uma boa pergunta foi feita pelo aluno, ok? O aluno é o sujeito. Quem faz alguma coisa, um verbo transitivo direto. Lindo! Uma boa pergunta, objeto direto. Ponto. Observe que nesta frase, quem vai praticar a ação é o sujeito, que no caso ali é representado por aluno, beleza? Show, 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 show de bola. Se o sujeito pratica a ação, esta frase que está aqui, ela vai se encontrar na voz ativa. O sujeito pratica a ação na voz ativa. Mas quando nós fizermos a transformação para a voz passiva, olha comigo aqui, galera. Uma boa pergunta foi feita pelo aluno. Que isso? Aí uma boa pergunta é o sujeito, mas aqui ele sofre ação. Uma boa pergunta sofreu a ação de ser feita. E por que sofreu a ação de ser feita? Porque ela está na voz passiva. Que isso? Beleza, rapaziada? Ela está na voz passiva. Show, show, show de bola. Mas, poxa, para e pensa. Se o sujeito sofre ação, alguém tem que praticar a ação. Ele sofreu a ação de ser feita. A boa pergunta sofreu a ação de ser feita. E quem foi que praticou a ação de fazer? Quem praticou a ação de fazer foi aluno, que é o agente da passiva. Aí você pergunta, David, quem é o agente da passiva? O agente da passiva é quem pratica a ação. Ah, mas quem pratica a ação não é o sujeito? Não. Quem pratica a ação é o sujeito ou o agente da passiva. Só que quando ele for sujeito, o núcleo não será preposicionado e quando ele tiver com preposição, praticando a ação, ele é o agente da passiva. Então, quem é o agente da passiva? É um termo que pratica a ação sempre preposicionado. Este é o agente da passiva. O agente da passiva sempre pratica a ação em cima de um sujeito que sofre. Claro, está na voz passiva. Por que ele tem o nome de agente da passiva? Porque ele faz ação na passiva. Beleza? E aqui, rapaziada, nós temos uma locução verbal. Beleza, meus amigos? Show de bola? Olha só, preste atenção. Toda vez que você fizer a mudança da ativa para passiva, sempre o sujeito da ativa vai se transformar no agente da passiva, sempre. O aluno, ou seja, o sujeito, ele vai praticar ação. O aluno pratica ação tanto aqui quanto aqui. A palavra aluno pratica ação na primeira e na segunda. Só você observar, ele pratica ação de fazer a pergunta. E aqui, se ela sofreu ação de ser feita, foi porque ele praticou. Ou seja, o aluno pratica ação aqui e pratica ação aqui.
Praticou ação com preposição, agente da passiva. Praticou ação sem preposição, ele vai ser sujeito. Beleza? Olha só. O jogador é criticado de todos. O jogador sofreu a ação de ser criticado e quem pratica a ação de criticar é todos, que é o agente da passiva. Ele pergunta se aqui a preposição por poderia substituir a preposição de. E daí você falar que o jogador é criticado por todos. Aí qual é o outro conhecimento que vocês vão ter que ter? Que o agente da passiva, ele pode ser introduzido pela preposição de ou pela preposição por. Como aqui vocês estão vendo. As duas formas estão corretas. E aqui você passa, né, a locução verbal, mesmo esquema. O jogador sofreu ação. E quem praticou ação? Todos. Só que o agente da passiva, ele pratica ação. E pode ser introduzido pela preposição de e pela preposição por. São as únicas duas preposições que podem formar o agente da passiva. É a preposição de e a preposição por. Aqui olha que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Se eu falar assim, a rua, olha só que coisa linda, galera. A rua está limpa. Olha como é que a língua portuguesa é maravilhosa. Se eu falar que a rua está limpa, sem dúvida, vocês vão me dizer o quê? Que a rua tem função sintática de sujeito, que o está é um verbo de ligação e que o limpa tem que classe gramatical? Adjetivo. Ok? Repara que esse limpa, ele tem função de indicar uma qualidade para o sujeito. Quem faz isso é o adjetivo. Mas observe que aqui, ele foi empregado com esta classe gramatical. No entanto, o rua não, seu idiota, é a rua. Deixa de ser grosso, para de palhaçada, hein? Vai me expulsar da sala? Para de bobeira. Agora se eu falasse assim, a rua foi limpa. Aqui. A rua foi limpa pelos moradores. Se eu falar que a rua foi limpa pelos moradores, eu tenho aqui a rua com a função sintática de sujeito. Só que nesse caso, quando eu falo, poxa, aquela rua foi limpa por mim, o que vai acontecer? Não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso não, esquece. Você está falando... Presta atenção aqui, galera. Não cairia nesse caso não. O que eu queria falar era outra situação. Esquece. Senão vai confundir vocês mais ainda para fazer aquela questão, tá? O que acontece? Existem palavras que não seria o caso ali, que podem funcionar com duplo particípio. Por exemplo, eu pego o verbo salvar. Quando eu for pegar o verbo salvar, eu posso falar assim, aquele homem tinha salvado o ferido. Quando eu falo que aquele homem tinha salvado o ferido, aquele homem pratica ação. E quando eu falo que ele tinha salvado, aquela frase se encontra na voz ativa. Ele tinha salvado. Aí você usa o particípio, que é chamado de regular. Mas quando você faz a voz passiva, aí você falaria o quê? O homem tinha sido salvado ou o homem tinha sido salvo? O homem tinha sido salvo por aquele rapaz. Aí você usou o salvo, que seria o particípio irregular. Você fala, por exemplo, formas como romper. Você tem o particípio rompido e o particípio roto. Você tem o particípio matado e o particípio morto. Ele tinha matado aquela menina. Aquela menina tinha sido morta por aquele homem. Aí você tem o particípio regular e o particípio irregular. Só que existem várias situações importantes para isso. Por exemplo, sempre que você usar um verbo com duplo particípio,
O que é duplo particípio? Por exemplo, qual é o particípio de comprar? Comprado. Qual é o particípio de falar? Falado. Agora, o particípio de salvar pode ser salvado e pode ser salvo. Qual é a diferença? O particípio regular é usado na voz ativa, ele tinha salvado aquela menina, e o particípio irregular seria o particípio, ela tinha salvado aquela menina, e o particípio irregular seria como? Aquela menina tinha sido salvada ou ela tinha sido salva? Ela tinha sido salva por aquele rapaz. Aí você muda para a voz passiva, aí você usa o particípio chamado de irregular. Os verbos que apresentam duplo particípio, OBS para a gente finalizar, rapidinho, coloca aí. Os verbos que apresentam duplo particípio apresentarão o particípio regular para a voz ativa e o particípio irregular para a voz passiva. Beleza? Vamos fazer a questão aqui.